A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar, amém? Nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, ontem eu não gravei vídeo, amém? Eu não estava bem, estava me doendo muito a perna, porque como eu já falei, está no último estágio, né? E no último estágio vai apertando ali, vai doendo muito e fora o calor, né, meus irmãos? Só Deus para ter misericórdia, né? Então, aqui é como eu já falei, aqui o apartamento da minha mãe, onde eu estou, pega o sol todinho da tarde, né? E esquenta, meus irmãos, muito que nem o ventilador dá conta, né? Eu tenho um ventilador e não dá conta, meus irmãos. É cruel, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Só Jesus na causa, né? Estou gravando com a mesma camisa, né, meus irmãos? Era para ter trocado, mas vamos aí. O importante é a palavra de Deus, né, meus irmãos? Para nós meditar. Amém, meus irmãos? Lá em Lucas, capítulo 21, amém? Versículo 37 e 38, esta é a palavra de Deus para a sua manhã. Amém. Glórias a Deus. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ia pousar no monte chamado de Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, por que quando Jesus estava na terra, amém, até mesmo antes de Jesus vir, né, rasgar o véu e ser crucificado, Deus, ele fazia milagres, amém, ele trazia para o povo cura, amém, meus irmãos, tanto antes de Cristo, amém, Deus já fazia, né, Deus já dava livramento, Deus já fazia o povo dele prosperar, amém, meus irmãos? Deus livrava o povo dele, mas quando acontecia isso? Quando o povo buscava, né, a Deus de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Jesus veio, né, veio em forma de homem, né, meus irmãos? 100% homem, 100% Deus. Amém, meus irmãos? Por que Jesus curava muitos? Por que Jesus veio multiplicar o pão e peixe? Veio trazer uma grande pesca para Pedro? Amém, meus irmãos? Por que Jesus veio salvar o seu povo? Veio para aqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? E nós temos que buscar Jesus com fé, crendo que Ele pode mudar o rumo, o percurso da nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós temos que buscar a Deus crendo que Ele pode multiplicar o pouco que nós temos. Ele pode trazer a cura que nós estamos precisando. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que buscar, porque o povo antigo, eles buscavam. Amém. Muitas pessoas aqui, meus irmãos, amém, meus irmãos, vinham de longe, andava dias e dias e noites para chegar até Jesus. Então eles buscavam, eles se esforçavam, amém, e tinha fé que aquele homem era enviado de Deus. Amém, meus irmãos? Você está entendendo a mensagem de Deus para a nossa manhã? Busque a Deus crendo no poder dele. Busque a Deus crendo que ele é o mesmo. Amém, meus irmãos, que opera milagre. Amém. Que tira do pouco, coloca no muito. Deus é o mesmo, ele multiplica. Amém, meus irmãos. E são coisas materiais, porque o que está escrito na Bíblia Sagrada, né,
nesse livro abençoado, né, feito pelo Espírito Santo, é que Deus, ele se preocupa em todas as áreas da nossa vida. No espiritual, amém, que nós temos que buscar Ele, nós temos que orar, nós temos que crer, amém, meus irmãos. Mas também Ele se preocupa também com nossa vida material aqui na terra. Ele sabe que nós necessitamos de dinheiro para ter providência dentro da nossa casa. Ele sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar. Nós temos que crer. Amém, meus irmãos? Independentemente do nosso cenário. Independentemente do que hoje você está vivendo. Creia no Deus que você serve. E busca Ele com fé. Quando você for orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor... Amém, meus irmãos? Busque a Deus crendo que Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para trazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Amém, meus irmãos? De acontecer. Busque a Deus com fé, crendo que Ele pode mudar a situação que hoje você está passando. Amém, meus irmãos? É através da nossa busca, é através da nossa fé que Deus vai fazer, que vai acontecer, meus irmãos. Mas nós não podemos esquecer que é tudo no tempo de Deus e não no nosso tempo. Enquanto você espera Deus, amém, se levantar em seu favor, amém, meus irmãos, para trazer chuva de bênçãos, você ora. Você busca, você clama a Ele. Amém. O problema hoje, meus irmãos, que nós não estamos vendo mais testemunhos como antigamente, é porque as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a esperança. Amém. Porque fica olhando para o tempo. Tira os olhos de Jesus. E nós cristãos temos que estar com os olhos fitos em Jesus Cristo. Independentemente do que nós estamos passando, meus irmãos, independentemente da tempestade, não tire os olhos de Jesus. Amém. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós, amém, meus irmãos, tiramos a nossa visão de Jesus, a fé começa a enfraquecer. Amém, a esperança começa a ser abalada. Amém, meus irmãos, até chegar num ponto de murmuração, de reclamação. Amém, na presença de Deus. Amém, e tem muitos que após disso saem dos caminhos do Senhor, porque fica olhando as tempestades. Fita os seus olhos em Cristo Jesus, porque é de lá. Amém, é de Deus que vai vir o teu socorro, é de Deus que vem o teu milagre, é de Deus que vem a providência, é de Deus que vem a tua cura, é de Deus, meus irmãos, que vai vir aquilo que você ora todos os dias, mas você precisa orar com fé, você precisa orar, buscar a Deus, crendo que Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Todos aqui me levantavam de madrugada procurando Jesus, se esforçava para chegar até Jesus. Se esforce, meu irmão. Ore mais, busque mais, creia mais em Deus, para que Deus venha derramar sobre a sua vida chuva de bênçãos, para que Deus venha abrir portas, para que Deus venha abrir caminhos, para que Deus venha trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, saúde. Amém, meus irmãos? Você tem que se esforçar, você tem que buscar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, busque a Deus enquanto as portas da graça e da misericórdia estão abertas. Nós temos livre acesso, meus irmãos. Antigamente nós só podíamos chegar até Deus, meus irmãos, através dos profetas.
Hoje não, Jesus rasgou o verbo. Hoje você pode conversar com Deus livremente, buscar Ele. Busque a Deus, meus irmãos. Que sirva de exemplo, né? Os antigos, eles acordavam de madrugada para orar, para buscar, para ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho. E tem muitas pessoas que estão acomodadas. Amém, meus irmãos? Não busca, não ora, não crê, não louva e vive pedindo oração para os outros. Amém? Achando que a oração do outro vai surgir efeito para quem está parado. Não vai, meus irmãos. Você tem que buscar, você tem que crer. Não são os outros do seu lado. Amém, meus irmãos? Busque a Deus. Que essa palavra venha incentivar você a orar mais, buscar mais, crer mais naquele que pode fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, se tudo correr bem, amém, não vou garantir, amém, meus irmãos? Amém? Vou estar aí entrando às 20 horas, amém? Glórias a Deus ao vivo. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos na fé. Amém, meus irmãos? E obrigado aí a Deus em primeiro lugar e a todos que estão orando aí pelo irmão Adilson. Obrigado, principalmente o irmão Tiago aí, né, que sempre está no meu zap conversando aí comigo, né, meus irmãos? E tá sempre em oração, né, meus irmãos? Obrigado. Que Deus abençoe a todos, viu? Eu não gravo o nome de todos aqui, amém, meus irmãos? Porque são várias pessoas, né, que falam comigo, é bem complicado para mim, né? O irmão Tiago, ele é um dos veteranos aqui, né? Tá aí desde o começo do canal, então, a gente lembra, né? Agora tem muitos que estão aqui faz tempo também já, mas a gente não lembra, né, meus irmãos? É muito remédio que o irmão Adilson toma, né? Para honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? E então o irmão não lembra, né? Tem o irmão também Alexandre, se eu não estou enganado, né? O irmão Elvis está meio sumido, mas já já Deus vai trazer ele de volta. O irmão Alexandre também está meio sumido, né, irmão Alexandre? Vamos se animar aí na presença de Deus. Não desista de Deus, porque Deus não desista de nós. Amém? Deus, ele tem coisas boas para trazer para nossa vida, meu irmão. E ele cuida, né? Olha aí, ó, a Covid-19 voltando, né? 1.500 pessoas já estão internadas com caso da Covid, né? Que está voltando, né, meus irmãos? Então, são aí coisas que vão acontecer agora para frente, né, meus irmãos? Mas nós estamos nas mãos do Senhor, né? Então busque a Deus, meus irmãos. Você que não é de Cristo, vem para os caminhos de Deus. Se arrependa, pega a sua cruz e siga Jesus. Amém? Aproveite enquanto você tem fôlego de vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Se gostou, deixe seu joinha. Ajuda aí o canal, ajuda aí o irmão Adilson. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.